Olá, sou Jean Lustosa, psicólogo, e hoje nós vamos conversar a respeito de equilíbrio emocional. E eu gostaria de começar exatamente com uma pergunta. Uma escala de 0 a 10, onde é que você se coloca se a gente considerar o equilíbrio emocional? Hein? Exatamente, você está no 0, você está no 5, no 7, no 8, no 10. Onde é que você estaria quando a gente fala a respeito de equilíbrio emocional? Porque muita gente fala, fulano não tem equilíbrio emocional, cicrano tem bastante equilíbrio emocional. Mas o que é que vem a ser realmente o equilíbrio emocional? É a nossa capacidade de lidar com as situações as mais variadas possíveis dentro de uma ponderação, sem deixar que os impulsos da gente tomem conta. Quando a gente fala de equilíbrio emocional, é importante que a gente entender que o nosso comportamento ele age por ação ou por reação. Ação é quando você faz alguma coisa planejada, que você tem um tempo e que aquilo dali se organiza e você toma uma decisão, né, com base num raciocínio lógico. Então, isso aí é o que a gente teria como uma ação pensada. E a gente também reage. E normalmente a nossa reação vem daquilo que não está previsto, né? De uma situação. E dessa forma a gente termina tomando decisões de uma forma mais acertada, porque não deixa a emoção do momento vir e complicar toda a situação. Que veio de momento, numa situação de crise, e que você precisa responder aquilo dali, que você precisa reagir daquilo dali da melhor forma possível. Então vamos ver lá as 7 dicas para que a gente tenha o equilíbrio emocional. A dica número 1 tem a ver com autoobservação. É o autoconhecimento, né? Onde você começa a entender o que é que te causa mal-estar, né? Que situações são essas, ou que limites seus, que quando são testados, você fica totalmente desestabilizado. Então, começa a observar o que é que me desestabiliza, o que é que me tira do sério. Na hora que você para e começa a pensar a respeito disso aí, você termina se conhecendo mais. Porque você vai ver que tipo de sentimento é que vem à tona. Daí porque a gente entender os sentimentos que a gente tem, essas emoções que vão aparecendo à medida que as situações ocorrem na vida da gente. E que é super natural, né? O sentimento da gente é algo que aparece diante de uma situação. Normalmente é uma situação externa, tá? Então eclode, ou seja, aparece esse sentimento. Dica número 2 é você atentar para as possibilidades. Uma vez que acontecer alguma coisa que não está previsto, alguma coisa que não é bem dentro daquilo que você esperava, comece a se perguntar: o que mais é possível que eu não considerei? Que possibilidades de solução eu tenho aí? Até porque, muitas vezes, coisas que a gente fazia no passado não servem mais agora para o presente. Tá? Então, se em situações passadas aconteceram coisas que eu não fui muito feliz na resolução, em acontecendo no presente, eu começo a me questionar: será que eu também serei? Então a gente começa a criar possibilidades. Daí porque toda vez quando você se vê diante de uma situação crítica, ou seja, diante de um problema, você começa a se perguntar: o que mais é possível que eu ainda não considerei? Porque quando você joga essa pergunta, você abre um leque imenso de possibilidades, que talvez você ainda não tivesse considerado. Regra número 3: sai de cena. É isso mesmo. De vez em quando a situação está muito crítica, sai de cena, peça um tempo, vá no banheiro, dê uma respirada, vá tomar uma água, pense melhor, antes de tomar uma atitude precipitada. Pense, pense, não haja por impulso. Então por isso é que a gente pede para sair de cena. Quando você vê que a situação está muito crítica, se distancie daquilo por algum momento. Porque quando você faz isso aí, você pensa melhor. A dica número 4 é você ficar no aqui e agora. Por que no aqui e agora? Porque você tem de resolver as coisas no momento presente.
aquilo que aconteceu no passado ficou no passado. Se você já vivenciou alguma coisa parecida no passado, que aquilo lhe sirva de aprendizado. Da mesma forma como a ansiedade antecipatória que você tem diante de alguma possibilidade que vai acontecer no futuro, você termina não equacionando bem a sua forma de agir agora no presente. Daí porque a gente pede para sempre atentar no aqui e agora. Isso aí é fácil? Não. Mas é alguma coisa para você pensar. Quando você estiver diante de um problema, veja que situações a gente pode resolver agora. Não é alguma coisa que aconteceu no passado. Até porque o que passou, passou. O que vai acontecer no futuro ainda não aconteceu. Então a gente não tem domínio sobre isso. Daí porque você só pode agir nesse exato momento. No aqui e no agora. A dica número 5 tem a ver com desenvolver o sentimento de gratidão. A própria psicologia positiva, ela tem trabalhado muito em cima disso aí. Mas por quê? Porque quando você se sente grato por algo, o teu foco está na presença, não está na ausência. Então, quando você fica só se lamentando por aquilo que você não teve, isso aí você começa a produzir determinadas substâncias que elas são ruins para o organismo. Enquanto que, quando você entra no processo de gratidão e começa a elencar as coisas pelas quais você é grato, aquilo dali te dá uma sensação de bem-estar muito grande. O número 6 tem a ver com desenvolver hábitos saudáveis. Isso aí todo mundo sabe, que é uma alimentação balanceada, praticar uma atividade física, se possível fazer uma meditação. Então são atividades estas que fazem e que já são comprovadamente úteis para a manutenção de uma boa saúde. Quando você desenvolve esses hábitos saudáveis, entenda, hábitos, então é alguma coisa que ela é praticada com uma certa constância, né? Já virou um hábito, já está automático dentro de você. Então, quando você faz uma atividade física, quando você se preocupa com a alimentação e faz uma meditação, né? Você pode iniciar, inclusive, com respirações, né? 20 respirações. Então, arruma um lugar isolado, né? Dentro da tua própria casa, onde você pode fazer apenas 20 respirações bem profundas e você conta. Simplesmente. Isso aí traz um bem-estar que você não imagina. Eu te garanto, porque eu faço isso aí. E o 7º hábito, ele tem a ver com reconhecer os sentimentos. Olha, nós somos seres humanos e como tal, a gente sente raiva, a gente sente mágoa, a gente sente uma angústia. Então, quando esses sentimentos virem, acolhe, porque eles são reais, eles existem. Agora sim, domina esses sentimentos também e não te deixa desestabilizar. Porque se você não reconhece esses sentimentos ruins, vocês também não irão reconhecer o sentimento de amor, o sentimento de alegria, o sentimento de felicidade. A gente não pode se blindar isso aí. Tá? É muito importante que quando a gente reconhece esses sentimentos, reconhece nossas emoções, a gente simplesmente consegue ter uma melhor qualidade de vida. Daí porque a gente sempre pede, né? Que você identifique, que você acolha, que você entenda como é que funciona, como é que seu corpo funciona e comece a se trabalhar. Tem uma coisa que ajuda bastante, é uma psicoterapia, porque quando você faz uma psicoterapia, o psicólogo ele vai te ajudar a entender como é que funcionam esses mecanismos dentro do teu corpo, né? No que diz respeito a tuas reações, né? Onde você vai ver como essas emoções te afetam e afetam as pessoas com as quais que você convive. Então, assim, isso aí seria uma sugestão que a gente dá. Procura uma terapia, né? Que com certeza você vai se beneficiar bastante com relação a isso aí, ok? E se você gostou desse vídeo, deixa um like aí embaixo e faz um comentário no sentido que eu gostaria muito de saber a tua opinião sobre o que foi que você achou desse vídeo, hein? O que foi que você achou e que outras sugestões de vídeo a gente poderia fazer? Porque todo domingo a gente está lançando vídeo novo aqui no canal.